Como consertei minhas pálpebras caídas e encapuzadas. Você já se olhou no espelho e sentiu que seus olhos simplesmente desapareceram? Que suas pálpebras caídas roubaram todo o brilho do seu olhar, fazendo você parecer constantemente cansada, triste ou até mais velha do que realmente é? Pois eu vivi isso. E o pior, achava que só uma cirurgia cara e arriscada poderia resolver. Até o dia em que descobri algo tão simples, tão acessível, que mudou completamente minha aparência em poucas semanas. Se você está aqui porque também sofre com pálpebras caídas e encapuzadas, fica comigo até o final, porque o que eu vou revelar vai transformar a sua vida da mesma forma que transformou a minha. Vou ser completamente honesta com você. Quando comecei a perceber que minhas pálpebras estavam caindo, tentei ignorar. Sabe quando você vê algo no espelho, mas finge que não viu? Era exatamente isso. Mas chegou um ponto em que não dava mais para fingir. Minhas pálpebras superiores estavam tão caídas que criavam uma sombra permanente sobre meus olhos. E as pálpebras móveis, aquelas que deveriam aparecer quando eu abria os olhos, tinham simplesmente sumido debaixo do excesso de pele. Era como se alguém tivesse baixado uma cortina sobre o meu olhar. Lembro perfeitamente da vez em que isso me atingiu de verdade. Estava numa festa de aniversário da minha sobrinha aqui no bairro, uma dessas festas animadas de fim de tarde, com bolo, salgadinho e música alta. Tiramos várias fotos. E quando vi as imagens no celular mais tarde, levei um choque. Enquanto todo mundo aparecia sorridente e vibrante, eu parecia exausta, apática, como se não quisesse estar ali. Mas não era verdade. Eu estava me divertindo, estava feliz. O problema é que meus olhos não mostravam isso. As pálpebras caídas davam uma impressão completamente equivocada de quem eu era e do que estava sentindo. Comecei a pesquisar sobre o assunto na internet e tudo que encontrava me assustava ainda mais. Blefaloplastia, cirurgia de pálpebras, procedimentos que custavam milhares de reais com anestesia, cortes, pontos, recuperação longa e dolorosa. Vi relatos de pessoas que ficaram semanas com os olhos inchados e roxos, que precisaram se afastar do trabalho, que sentiram dor e desconforto, e mesmo assim, algumas ainda não ficaram satisfeitas com o resultado. Pensei, não pode ser que essa seja a única solução. Tem que existir outra forma. Foi quando eu conversei com a dona Helena, uma senhora de 70 e poucos anos que frequenta a mesma academia que eu aqui no bairro. Essa mulher é impressionante. Tem as pálpebras firmes, o olhar aberto e vibrante, parece ter 20 anos a menos do que realmente tem. Um dia, depois da aula de ginástica, criei coragem e perguntei se ela tinha feito alguma cirurgia nos olhos. Ela riu e disse que nunca tinha colocado um bisturi no rosto. Tudo que usava eram técnicas naturais que a mãe dela tinha ensinado, lá nos tempos em que moravam no interior de Minas Gerais e não tinham acesso a clínicas de beleza. Confesso que fiquei cética. Como assim técnicas naturais podem levantar pálpebras caídas? Isso parecia impossível, desafiava tudo que eu tinha lido sobre o assunto. Mas a dona Helena estava ali, na minha frente, como prova viva de que aquilo funcionava. Então decidi, vou tentar. O que eu tinha a perder? Na pior das hipóteses, não funcionaria, e eu voltaria a considerar a cirurgia. Mas se funcionasse, eu teria descoberto algo que poderia mudar a minha vida sem precisar me submeter a procedimentos invasivos e caros. A primeira coisa que a dona Helena me ensinou foi sobre a clara de ovo. Sim, a mesma clara de ovo que você usa para fazer merengue ou omelete. Ela me explicou que a clara tem uma propriedade adstringente natural muito poderosa. Quando seca sobre a pele, cria um efeito tensor imediato, como se fosse um lifting instantâneo. Para pálpebras caídas, isso é ouro puro. A técnica é específica e precisa ser feita do jeito certo, senão não funciona. Ela me ensinou passo a passo. Primeiro, lavar muito bem o rosto e secar completamente, porque a clara só funciona em pele totalmente limpa e seca. Depois, bater levemente uma clara de ovo até ficar meio espumosa, mas não precisa bater até a ponto de neve não, só o suficiente para ficar homogênea. Com um cotonete ou um pincel pequenininho, aplicar uma camada bem fina na pálpebra móvel e na linha do vinco da pálpebra, onde acontece a queda. O segredo está em não aplicar demais, porque se ficar grosso pode dar aquele efeito artificial e até puxar demais a pele. E o mais importante, ficar com os olhos abertos e olhando para cima enquanto a clara seca, por uns 3 a 5 minutos. Isso faz com que a pele se ajuste na posição levantada. Fiz isso numa manhã de sábado.
Separei meu tempo, preparei tudo direitinho, apliquei a clara conforme ela tinha me ensinado e esperei secar. Senti a pele repuxando levemente. Era uma sensação estranha, mas não desconfortável. Quando olhei no espelho depois que secou, não acreditei no que vi. Minhas pálpebras estavam visivelmente mais levantadas. O efeito não era permanente. Durava algumas horas, mas era real. Pela primeira vez em meses, consegui ver minhas pálpebras móveis aparecendo quando eu abri os olhos. Parecia até que meu olhar tinha ficado maior, mais expressivo. Mas a dona Helena me avisou. Esse é só o efeito imediato. Para resultados duradouros, teria que usar outra técnica, uma que fortalecesse os músculos das pálpebras e estimulasse a produção de colágeno na região. E foi aí que ela me apresentou os exercícios faciais específicos para as pálpebras. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Exercício para pálpebra? Como assim? Mas ela me explicou que as pálpebras têm músculos e, como qualquer músculo do corpo, eles podem ser fortalecidos com exercícios regulares. O primeiro exercício era simples, mas poderoso. Colocar os dedos indicadores nas sobrancelhas, pressionando levemente para baixo e, ao mesmo tempo, tentar levantar as sobrancelhas com força, criando resistência. Manter essa tensão por 5 segundos, relaxar e repetir 15 vezes. Fazer isso 3 vezes por dia. Esse exercício fortalece o músculo frontal e ajuda a levantar toda a região das pálpebras superiores. Nos primeiros dias senti até uma leve queimação na testa, sinal que os músculos estavam sendo trabalhados. O segundo exercício era ainda mais interessante. Abrir bem os olhos, como se estivesse muito surpresa, e manter essa posição por 10 segundos. Depois apertar os olhos fechados com força, também por 10 segundos. Alternar entre essas duas posições 15 vezes seguidas. Isso trabalha o músculo orbicular, aquele que controla o movimento de abrir e fechar dos olhos, e fortalece toda a estrutura das pálpebras. Parece bobo, mas funciona de verdade. Comecei a fazer esses exercícios religiosamente, todos os dias, de manhã quando acordava, à tarde durante o intervalo e à noite antes de dormir. Virou parte da minha rotina, como escovar os dentes. E sabe o que aconteceu? Depois de 2 semanas, já conseguia ver uma diferença real. Minhas pálpebras estavam começando a ficar mais firmes, mais tonificadas. A queda tinha diminuído visivelmente. E eu nem estava usando mais a clara de ovo todos os dias, só nos dias em que precisava de um resultado imediato para algum evento. Mas a dona Helena ainda tinha mais segredos na manga. Ela me falou sobre uma compressa específica que ajudava a reduzir o inchaço e a flacidez das pálpebras. Chá de camomila gelado com rodelas de pepino. Você prepara um chá de camomila bem forte, deixa esfriar completamente e coloca na geladeira. Quando estiver bem gelado, mergulha 2 discos de algodão no chá e coloca sobre as pálpebras fechadas. Por cima dos discos, coloca rodelas finas de pepino também gelado. Deixa agir por 15 minutos. O frio estimula a circulação, reduz inchaço e as propriedades da camomila e do pepino ajudam a tonificar a pele. Comecei a fazer essa compressa toda noite antes de dormir. Era meu momento de relaxamento, meu ritual de autocuidado. E percebi que acordava com as pálpebras menos inchadas, menos pesadas. Com o tempo, a pele foi ficando mais firme, mais elástica. Era como se estivesse devolvendo vida para aquela região que tinha se tornado flácida e sem viço. Teve uma tarde que nunca vou esquecer. Estava no mercado fazendo compras quando encontrei uma ex-colega de trabalho que não via há uns 6 meses. Ela me olhou e a primeira coisa que disse foi: "Nossa, você fez algo no rosto? Está com uma aparência incrível." Perguntou se eu tinha feito botox ou algum procedimento nos olhos. Quando contei que eram apenas técnicas naturais, ela ficou completamente incrédula. Achou que eu estava escondendo alguma cirurgia. Mas não, era só o poder dessas práticas simples trabalhando consistentemente. Mas ainda tinha uma revelação que a dona Helena me fez. E essa foi a mais transformadora de todas. Ela me explicou que a flacidez das pálpebras não é causada apenas pelo envelhecimento natural, mas também pela falta de nutrição adequada para a pele daquela região. A pele das pálpebras é a mais fina de todo o corpo, 5 vezes mais fina que a pele do resto do rosto. Por isso, ela precisa de cuidados específicos e de ingredientes que realmente penetrem e nutram profundamente. O ingrediente mágico que ela me apresentou foi o óleo de rícino.
também conhecido como óleo de mamona, é extraído da semente da planta de mamona e tem propriedades incríveis para fortalecer e regenerar a pele. É rico em ácido ricinelóico, que estimula a produção de colágeno e elastina, as proteínas responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. Para usar nas pálpebras, você precisa de óleo de rícino 100% puro, sem aditivos. Todas as noites, antes de dormir, com a pele limpa e seca, aplica uma gotinha mínima de óleo nas pálpebras, massageando suavemente com movimentos circulares, sempre de dentro para fora. Quando comecei a usar o óleo de rícino, achei estranho no começo. É um óleo bem espesso, viscoso, diferente dos outros óleos que já tinha usado. Mas a Dona Helena me garantiu que era exatamente essa consistência que fazia ele funcionar tão bem. O óleo penetra nas camadas mais profundas da pele durante a noite e trabalha de dentro para fora, fortalecendo a estrutura da pele, estimulando a renovação celular e combatendo a flacidez. Depois de 1 mês usando o óleo de rícino todas as noites, combinado com os exercícios faciais e as compressas de camomila com pepino, a transformação foi impressionante. Minhas pálpebras estavam firmes, levantadas, o excesso de pele tinha diminuído drasticamente. Quando abria os olhos, conseguia ver toda a pálpebra móvel, coisa que não acontecia há anos. Meu olhar tinha voltado a ser expressivo, vibrante, vivo. Eu me sentia outra pessoa e todo mundo ao meu redor percebeu a mudança. Meu marido comentou que eu parecia mais jovem, mais disposta. Minhas amigas queriam saber qual procedimento estético eu tinha feito. Até na academia, as pessoas começaram a me perguntar sobre o meu segredo. E o mais incrível de tudo, eu não tinha gastado nem R$100 com tudo isso. Um vidro de óleo de rícino custa menos de R$20 e dura meses. Chá de camomila, pepino, ovos são coisas que todo mundo tem em casa. E os exercícios são completamente gratuitos, exigem apenas dedicação e consistência. Percebi então algo fundamental. A indústria da beleza quer que a gente acredite que só procedimentos caros e invasivos podem resolver problemas como pálpebras caídas. Eles criam uma dependência, fazem a gente pensar que precisa gastar milhares de reais para ter resultados. Mas a verdade é que a natureza já nos deu tudo o que precisamos. O problema é que essas informações não são divulgadas, porque ingredientes naturais não podem ser patenteados, não geram lucros absurdos para a indústria. A Dona Helena me contou que a avó dela, lá no interior de Minas, costumava dizer que Deus não cria o problema sem também criar a solução. E realmente, quando penso em pálpebras caídas, percebo que existem soluções naturais, acessíveis e extremamente eficazes. Basta ter o conhecimento certo e a disposição para colocar em prática de forma consistente. Agora, além de todas essas técnicas, ainda existe um detalhe importantíssimo que faz toda a diferença: a proteção solar. Eu nunca imaginei que o sol pudesse piorar a flacidez das pálpebras, mas a Dona Helena me explicou que os raios UV destroem o colágeno e a elastina da pele, acelerando o processo de envelhecimento e flacidez. E como a pele das pálpebras é extremamente fina e delicada, ela sofre ainda mais com a exposição solar. Por isso, comecei a usar protetor solar também nas pálpebras, todos os dias, sem exceção. Uso um protetor específico para a área dos olhos, que não arde e não escorre. E quando saio de casa, sempre uso óculos de sol, mesmo em dias nublados. Essa proteção extra fez uma diferença enorme na manutenção dos resultados que eu tinha conquistado. A pele das pálpebras ficou mais protegida, mais saudável, e a melhora se manteve ao longo dos meses.